E eu quero saber do Vincenzo Dalicani, as notícias do Furacão, que já tá meio focando também na temporada do ano que vem, pensando nas mudanças aí em relação à questão administrativa. Tem eleição aí nesse mês de dezembro. Boa tarde, Vincenzo Dalicani. Boa tarde, Linhares, boa tarde aí aos amigos, boa tarde também ao ouvinte. Pois é, o Atlético tá praticamente de férias em 2023, né? Furacão, que agora, segundo o Departamento de Matemática e da Universidade Federal de Minas Gerais, o Atlético tem apenas 0,8% de chance de se classificar para a Copa Libertadores de 2024. Furacão que, se perder a partida e o Grêmio e o Bragantino vencerem em seus jogos nessa rodada, o Atlético perde a vaga na Copa Libertadores. O Atlético fica matematicamente eliminado dessa briga. Furacão que, com os resultados da rodada de ontem, já garantiu vaga na Copa Sul-Americana. Não perde mais as posições, não sai da zona de classificação para a Copa Sul-Americana se perder hoje. E aí contar com vitórias de Grêmio e Bragantino na rodada, o Atlético está garantido matematicamente na Copa Sul-Americana de 2024. Furacão que começa a planejar 2024, começa a planejar mais um ano da gestão de Mário Celso Petraglia, que deve ser e será aclamado aí nas eleições que ocorrerão no dia 8 de dezembro, daqui a pouquinho, né? Daqui exatamente 8 dias, na verdade, o Petraglia vai ser aclamado novamente. No dia 11, a gestão anuncia os seus integrantes do Conselho Administrativo também, uma nova gestão, uma nova chapa, uma união de atleticanos, como disse o Mário Celso Petraglia em pronunciamento divulgado na noite de ontem, em que ele fez algumas promessas para o torcedor do Atlético e coisas importantes, pontos muito importantes para o ano do centenário do Atlético. Petraglia garante que o Atlético vive o seu melhor momento financeiramente e de administração e vai colher os melhores resultados em 2024. Ele que fez esse panorama aí numa carta divulgada ao torcedor com o nome Atlético do Futuro. O Petraglia já tinha garantido na entrevista coletiva no início dessa semana que o Atlético formaria grande elenco e agora ele voltou a afirmar. Disse que o Atlético está sim em condições de montar um elenco e um grande time para o ano do nosso centenário, né? Do centenário do Atlético, do nosso centenário, diz o Mário Celso Petraglia. Furacão que não pôde investir o necessário, segundo o Petraglia, por todo o imbróglio aí do acordo tripartite da Arena da Baixada, do pagamento da dívida da Arena da Baixada. Como falou em entrevista, como voltou a falar ontem também, Petraglia disse que o acordo tripartite já está selado e esse é um capítulo que já passou na história do Atlético, já está resolvido. E aí, com essa resolução aí do acordo tripartite da dívida da Arena da Baixada, com a assinatura da Liga, né, 200 milhões de reais, o Atlético vai faturar e nos próximos 3 anos com a Liga Forte do Futebol. E aí, também, com venda de Vitor Roque, com a assinatura dos naming rights, o Atlético terá uma receita muito grande para 2024 e, segundo o Mário Celso Petraglia, um time que vai montar um elenco, vai montar um time forte para disputar títulos em 2024. Petraglia diz: nunca estivemos tão bem resolvidos nas questões administrativas e financeiras do clube. Ele ainda fala que o complexo da Arena da Baixada vai entregar muito mais, vai render mais dinheiro e mais frutos ao time do Atlético e ele projeta o futuro. O Atlético em 2024 vive a expectativa de anunciar um parceiro, primeiro de encontrar um parceiro e depois anunciar um parceiro para a compra de sua sociedade anônima do futebol. E aí o Petraglia garante: temos o melhor modelo de SAF no Brasil, não tenho nenhuma dúvida, nenhum clube tem as condições que tem o Atlético. Então, garante que terá aí o melhor modelo de SAF no Brasil, ele que projetou o valor da SAF do Atlético estimado aí em 2,5 bilhões de reais. E aí o Petraglia, então, fala que o Atlético tem aí uma grande chance de profissionalização. Ele fala da SAF como uma profissionalização. Diz: a profissionalização é o último passo para o Atlético do futuro. Então o Atlético que vai, segundo o Mário Celso Petraglia, subir um patamar a partir da Sociedade Anônima do Futebol, nessa venda da sua Sociedade Anônima do Futebol, e para ele é o último passo. Também, como mencionou na segunda-feira, vai ser o último ato de Mário Celso Petraglia na sua passagem pelo Atlético. O Petraglia ainda garantiu e ainda confirmou alguns pontos sobre a montagem de sua chapa. O Atlético, essa chapa foi inscrita na terça-feira, o Atlético ainda não divulgou exatamente os nomes que vão compor essa chapa, mas o Petraglia confirmou aí 2 voltas que também já vínhamos comentando: Ademir Adur e o Enio Forneia
vão voltar aí a compor o Conselho do Atlético juntamente ao Henrique Gaed, que era da oposição lá em 2015, naquela eleição muito disputada, era da oposição nesse ano, era um dos nomes ventilados para liderar a oposição nesse ano, mas em negociações com o Petralha, o Henrique Gaed vai compor uma cadeira no Conselho Administrativo do Atlético. Então, essas novidades, aí o Petralha fala, os atleticanos se reuniram todos para formar uma chapa de união para 2023. Em 2024, Furacão, segundo o presidente do Conselho Administrativo do Atlético, Mário Celso Petralha, o Atlético vai ter condições de montar um elenco forte, de brigar por títulos e vai anunciar o melhor modelo de SAF do Brasil. Ambicioso, como sempre, faz promessas o Mário Celso Petralha. Queria saber o que vocês acharam por aí. Muito bem, tá o 20 anos trazendo, então, o Atlético tá vivendo aí um turbilhão de emoções, né? Futebol, eleição. Eu pra ser bem sincero assim, eu não esperava nada de diferente do Atlético nesse caso. Acho que o Marcelo Petralha, ele sempre é um cara que traz essas inovações, né? E até mesmo batendo de frente contra o sistema. Isso a gente já falou muito sobre a questão, por exemplo, da venda dos direitos de transmissão, né? Que acaba sendo em pacote muitas vezes pro campeonato todo, e o Atlético simplesmente fala: obrigado, não vou e tchau pra vocês. Então, eu não esperava, eu não esperava nada de diferente do Atlético, a não ser tentar realmente buscar esse modelo, né, de SAF, essa situação um pouco mais ousada do que o normal, principalmente em questão de valores também, né? Porque o valor é muito alto, a gente já falou sobre isso. É difícil achar quem pague. Só que, bem conversado, bem estruturado, eu tenho certeza que tem gente interessada. É claro que é difícil você falar, vou colocar hoje o preço aqui a 2,5 bilhões e vamos vender amanhã. Não vai acontecer isso, né? Vai demorar. É um processo, e por isso que o Petralha está participando mais uma vez de uma eleição, para que ele possa ter ali 2 anos como é que eu posso dizer, de tempo para estruturar tudo isso de fato. Já está estruturado o projeto, né? Só que o grande ponto é conseguir vender e conseguir fazer essa transição, que é o mais importante. Porque a transição de SAF, de associação para SAF, ela pode ser doída, pode ser dolorida, como tem sido no Coritiba, né? Só que o Atlético precisa também ter aí um pouco de paciência com isso. Aí a zona do rebaixamento que não deixa a gente mentir, né? Exatamente, o tanto de time de SAF e tal, né? Então não é porque você vende para um clube, para uma empresa, que instantaneamente o clube vai dar certo, né? O Botafogo mesmo, ele sofreu muito no começo do ano passado, né? Até fazer essa transição. O Botafogo evoluiu depois da janela do meio de ano da temporada passada, que daí ele dá uma arrancada, sai de perto da zona de rebaixamento, fica ali em nono. Uma janela barata. Janela barata, mas que trouxe jogadores importantíssimos. Mas em que houve um belo trabalho de prospecção do Botafogo. Encaixou, mas às vezes pode fazer esse mesmo belo trabalho e não encaixar, né? Agora, o Atlético eu acho precisa... o seguinte, viu? Eu acho que esse valor... Coritiba foi vendido por 1 bilhão e 300, não é isso? Mais ou menos. Sim, com uma dívida de 240, 250. Por aí. Já toda o Atlético, arredondado com todo aquele patrimônio, tá avaliando, eu não sei se esse 2 bilhões e meio inclui ali o estádio, o centro de treinamento. Pelo que ele falou na coletiva... Eu acho muito barato, entendeu? O Cruzeiro foi vendido por 400 milhões. Na verdade, o Ronaldo comprou a dívida do Cruzeiro, que ele, inclusive, está tendo dificuldades para negociar geral, com os credores. Se for pegar o valor todo, o Ronaldo pagou 1 bilhão e meio no Cruzeiro. Sim. Porque ele paga 400 milhões no clube, mas é 1,1 bilhão de dívida. Acho muito pouco esse valor, sabe? Pô, 1 bilhão e meio, você pega um perna de pau aí, jogador, né, um cabeça de bagre, é vendido por esse valor. Mas qual que é o atrativo do futebol brasileiro hoje para se pagar mais de 3 bilhões no clube? O Cristiano Ronaldo e o Neymar e o Messi, esses caras ganham mais do que isso por ano, nos contratos que eles fazem. Mas, um clube inteiro é vendido por 2 bilhões e meio. Eu não sei, eu não sou corretor de imóveis para avaliar o patrimônio do estádio, do time e tal, e nem para fazer um valuation aí do patrimônio do clube, assim, você pega... quanto vale o elenco do Atlético? Mas é justamente, né? Quanto vale o elenco? Quanto valia o elenco do Curitiba? É justamente esse o ponto que a gente tem que comparar. Você vai comprar uma mansão aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, no Alphaville, né? Você vai pagar lá 1,5 milhão de reais. A mesma mansão no exterior
é mais valorizada e é normal, porque apresenta um lugar às vezes melhor para se viver e vai ser 2 milhões de dólares, que vai dar uma diferença muito grande. Então, assim, eu acho que não tem como a gente comparar os valores praticados nos clubes europeus e que muitas vezes as vendas giram em torno de 2 a 3 bilhões de euros, né? Só que daí é aquele negócio. Se ficar convertendo é difícil também, né? Porque se ficar convertendo a gente vai perder pra todo mundo, só vai ganhar da Argentina. Mas eu, assim, né? Isso é uma opinião minha, pessoal, entende? Assim, olhando, eu não acho pouco. Eu não entendo desse mercado, assim, não tenho nem referências para poder fazer para mensurar o valor de um time de futebol no Brasil. Mas você olha o que gira de dinheiro no mercado do futebol, de transação de jogador, você vê os contratos bilionários que os jogadores fazem aí com o mundo árabe, com transferências de Real Madrid para Barcelona, para Chelsea, para Premier League e tal. Eu acho pouco, entende? Sim. Você pegar o Atlético Paranaense ou o Curitiba, você vender aí por 1 bilhão e 300 o Curitiba. Eu não acho, porque os valores praticados no futebol europeu são bem parecidos. Eu acho que esse com negócio... times que jogam competições muito mais atrativas, né? Por exemplo, o Curitiba não joga Libertadores há quanto tempo? Desde 2004. Sim. E mesmo assim foi vendido pela SAF mais cara do Brasil. Sim. Era o que eu ia comentar. O Curitiba, entendeu? É metade do valor do Atlético, tudo certo? bem, o Atlético é mais dobro. cara. O Atlético tem uma infraestrutura muito superior, com estádio de Copa do Mundo. E é o dobro do valor da SAF mais cara do país. Até agora eu sei, mas não é mais cara que a do Cruzeiro, por exemplo. O Dalk trouxe aí a dívida e tal. O Cruzeiro foi 1 bilhão e meio. Mas é que aí é dívida, né? Mas é valor a pagar, né? Então, o valor a pagar do Curitiba é 200 milhões. Sim. O do Cruzeiro é 1 bilhão e 100. Sim, mas daí a do Curitiba vai entrar por 1 bilhão e 100. O dinheiro mas é que, da dívida mas é que o ponto de investimento do Cruzeiro era 400 milhões. Isso é o que o Ronaldo paga. O que a SAF, a Tricorp paga é 1 bilhão e 100 milhões. Os outros 200 milhões ficam para pagamento de dívida. E daí fica ali o restante para construção do estádio, construção do CT e a montagem dos elencos. Mas independente disso, dessa questão de valores, que é realmente complexo a gente falar, é um debate longo, o que mais me agradou na nota do Petralha foi que ele falou que independente de SAF, o Atlético vai ter condição de montar um time bom ano que vem. E isso para mim foi importante de ler. Né? Porque quando o El me diz, mas vendeu o Vitor Roque, ano que vem é centenário, ano que vem vai ter que montar um time bom. Isso aí é o torcedor tendo essa esperança. Agora, quando é o Mário Celso Petralha falando isso, traz um ar diferente pra mim. Um impacto diferente no que eu espero pro Atlético também. Então assim, né, eu não vejo o Atlético vendendo aí a sua SAF em curto prazo, né? O Petralha é um cara muito pragmático nisso aí. Ele é um cara que vai certamente fazer um jogo muito duro. Ele vai chegar, ele vai sentar, ele vai negociar, ele vai ter ele vai querer 1 milhão de reuniões. Não, e assim, o Atlético tá pensando em vender por 2 bilhões e meio e ficar com 51%, né? Isso o Petralha já falou isso. Eu acho que vai ter que ter uma negociação ele até nessa entrevista aí, em algum momento, 20 anos que acompanhou de perto, ele falou assim, podemos pensar em tirar o estádio, tirar o CT, dar só a camisa, né? Sim. O cara da SAF e os ponta esquerda que tem lá, entendeu? Agora, eu acho assim, na boa, tô falando aqui assim, olhando de fora, sem ter muito conhecimento técnico, inclusive, desse mercado para falar isso, mas assim, olhando de longe, eu acho preço de banana, entendeu? Que o futebol brasileiro está entregando os seus times, né, de história, de tradição e tal, para gente que está entrando no mercado do futebol. Vou te dar um exemplo aqui, Linhares. Né? Em 2008, o Al-Mubarak comprou o Manchester City por 1,2 bilhões de reais. Na conversão já feita. Bom negócio. Ótimo negócio. E era um time que não era considerado pequeno, porque era tradicional, já tinha sido campeão alguma vez na vida, mas há muito tempo não disputava nada de significante. E hoje vale 200 vezes mais do que isso. Mas lá é diferente, assim, porque o que acontece? A Premier League é um outro conceito. A gente não pode falar clubes de liga com o clube que nós temos no Brasil hoje. É muito diferente, né? É justamente isso que eu estou falando, que não tem como comparar os valores praticados na Europa do que os valores aqui.
Sim, mas lá, por exemplo, lá o clube, ele já é uma empresa, porque lá você está comprando uma empresa, uma empresa está comprando outra empresa. Lá ele já é empresa. Não, o City não é empresa, o City é associativo. Sim, mas o futebol inglês, ele é uma liga de franquias lá, de clubes que tem... Não, eles têm... Eles são todos empresas, todos eles têm dono. Todos eles têm dono. Quando os times se torna uma liga, houve uma mudança nas regras e aí existe essa possibilidade, mas não são todos. Eles têm sócios, têm torcedor, como o Dalk falou, era conhecido como o primo pobre da cidade de Manchester. Porque era o associativo. Sim. Isso que eu tô falando. Hoje todos têm dono por quê? Porque essa lei já vem de mais tempo. É simples, o Brasil acabou de aprovar a lei da SAF. Eu acho que é aí que tá o problema. Talvez aqui no Brasil não tenha sido descoberto o real valor dos clubes. Eu também acho. Por exemplo, esse contrato com o Coritiba, ele é cheio de asteriscos. Porque, assim, agora parece que foi revelado para a torcida que quando for construído o novo CT, a Graciosa fica com a Tricorp. Algo que já não era de conhecimento de todos, algo que foi negado, inclusive. Isso já foi falado. E aí eu fui num café da manhã lá, já estava certo isso. Mas isso foi negado. O Tricorp ia fazer o CT lá em Campina Grande, que eles estão tirando as licenças ambientais, e o CT da Graciosa passaria a ser um patrimônio da Tricorp. Isso já estava Eu vi uma entrevista dizendo diferente, que o novo CT passaria a ser da Tricorp, mas o patrimônio permaneceria para os 10% da SAF da associação, que pertence à associação. O CT novo será da Tricorp, porque o Tricorp é dono da SAF, será do Curitiba SAF. Aí que tá. E a área do CT da Graciosa seria mais ou menos uma compensação que iria para o patrimônio da Tricorp. Isso aí já tinha sido falado lá atrás. Mas é que talvez não tivesse sido exposto. Eu já tinha ouvido isso numa reunião. O que eu tinha escutado publicamente é que o CT da Graciosa passaria a ser da SAF do Coritiba, não da Tricorp. E o real dono seria esses 10% que pertencem à associação. Até porque daqui a 10 anos, se a Tricorp não quiser ficar, ela pode vender. No caso, pode vender, e daí voltaria pro Coritiba, até o Coritiba vai vender outra SAF. Nesse caso. Só que aí que entra o ponto do Mário Celso Petralha nessa negociação do Atlético. Eu não acho que o Mário Celso Petralha vai deixar acontecer coisas desse tipo. Sim. Né? Esses pormenores, eu acho que o Petralha vai ser o cara que vai pegar um óculos, colocar ali e vai ler linha por linha e dar um visto em linha por linha lida ainda. E vírgula, ver as vírgulas, não tem uma pegadinha na vírgula. E rubricar cada folha. Rubricar cada linha. Exatamente. Mas isso é o certo a fazer, né? Com certeza é o certo a fazer. Quando você compra um negócio, daí chega a dívida, você fala assim, não, mas isso, não, você não leu o contrato, né? É o torneio, a reunião arbitral do campeonato estadual, exatamente, você não leu o Supermano? Pô, agora você vai querer reclamar que é Supermano? Vai descobrir lá atrás. Ninguém leu. Descobriram na segunda fase. Opa, tem que mandar os jogos todos na arena, tá? Os caras, como assim? Então assim, eu acho você sabe que foi assim, né? O Petralha, depois daquela final da Libertadores, ele não deixa de ler nada, né? Exatamente, mas aquilo lá ainda... E detalhe, aquilo é uma história longa também, aquele negócio, né? E eu acho que ele aprendeu muito como as coisas funcionam no Brasil também, né? Porque o Petralha era um empresário de sucesso, teve toda a situação de futebol, fez o Atlético virar o que virou, teve uma visão muito legal em termos de estruturação de clube, né? E eu acho que ele não vai jogar isso tudo na mão de qualquer um. Eu acho que até mesmo se as propostas forem escassas, ele ainda vai escolher. Ele não vai... chegou uma proposta, vamos vender. Acho que vai ser muito difícil acontecer. Acho que até pode demorar um pouquinho mais pro Atlético vender justamente por isso. Porque além do valor alto, vai ter essa situação. Uma 777 como foi no Vasco, comprou sem garantias, isso não acontece com o Mário Celso Petralha. Jamais. O cara da 777 não passava na catraca do CT do Caju. Pois é, então. E assim, essas SAFs eu acho que estão sendo vendidas sem muito critério, né? A Tricorp, por exemplo, fez um investimento aí no Coritiba e o retorno foi, né? Qual foi o retorno desse ano aí? Né? Pegou o negócio andando. Mas é que, assim, aí eu também, tudo bem, caiu, beleza. Mas eu não posso ser leviano aqui a ponto de dizer que não deu certo.
Porque ainda tem 9 anos de contrato. Ou melhor, então, que já deu errado. Que já deu errado. Não deu certo, mas não significa mas que deu errado. Deu errado? Isso. Pô, pode ser que o Coritiba consiga, ano que vem, ter um ano de muito sucesso, ser campeão de uma Série B, jogar a terceira fase direto da Copa do Brasil, ir bem na Série A, e aí começa a dar certo. Isso não der. Não, mas daí aí eu não posso prever o futuro, Linhares. Estou falando que... Mas você está prevendo o futuro, você está falando aí que vai ser campeão. Eu falei que pode então, acontecer, é a mesma coisa, assim como pode não dar certo. Pode, então. E é por isso que o que o Rogério falou. Eu não posso dizer que não deu certo. Você está prevendo um cenário no resultado positivo e no resultado negativo. Estou dizendo que qual cenário você prevê? Não é questão de prever. Eu estou dizendo que não dá para dizer que não deu certo. Não, esse ano deu errado. Ok. Isso, eu tô dizendo que esse ano deu errado. Agora, não posso dizer que o contrato com a Tricorp vai ser horroroso. Porque os caras não entendem de futebol e isso já foi provado. Então, a tendência é que eles se interajam mais nesse assunto. Que eles consigam interagir entre eles, os 4 lá da Tricorp, com pessoas do futebol, para ter uma expertise maior. Porque não faz sentido, né? Os caras comprarem um clube de futebol sem entender de futebol e continuarem por 10 anos de contrato sem entender. Pois é. E aí então, que entra o papel de Amadeu, de Arthur Moraes, o próprio Fernando Carvalho, que faz a consultoria, não nos esqueçamos lá pro pessoal do Coritiba, da SAF do Coritiba. E eu acho que daí, nessa questão, até comparando com o Petralha, eu acho que o Petralha vai querer também alguém forte de futebol que entenda muito, né? Ele não vai querer vender para qualquer um também. Aliás, ele já anunciou, né, Vintinhos, que o ano que vem o Atlético vai ter CEO, vai ter, né, vai contratar gente pro lugar do Filipão, treinador novo, tudo isso, né? Ele comentou na última entrevista coletiva e confirmou essas mudanças. A do CEO geral a gente já tinha antecipado. O Atlético tem até negociações com o Alexandre Leitão, lá que coordenou o Orlando City por bastante tempo. Um CEO geral para cuidar dos problemas rotineiros, né, da rotina do Atlético. E aí o Alexandre Matos passaria a ser o CEO de mercado, cuida só das operações mercadológicas do Atlético. E aí o Atlético, para cuidar do futebol, segundo o Marcelo Petralha, está trazendo também um diretor de futebol. Então o Atlético passa por uma reformulação nesse organograma aí da gestão e claro, aí é o que você falou, o Atlético não quer vender a sua SAF para um investidor que nunca tenha tido experiência com o futebol. A independência do Atlético e, claro, a afinidade com o parceiro, que é o termo que o Petralha usa durante as entrevistas, a afinidade tem que ocorrer. O parceiro tem que saber de futebol, tem que ter o histórico do investimento em futebol. Isso é considerado primordial para a escolha desse parceiro para o Atlético, né? É isso. Importante. Então tá aí, né? Importante. É bem importante. Não, é o perfil de quem vai comprar. É a mesma coisa que o Bahia vender para o Grupo City, que é uma empresa que tem clubes de futebol, né? Independente se nesse ano vai cair ou não, a tendência é dar certo em algum momento. Tem know-how. Tem know-how de fazer isso, exatamente. Não são aventureiros. Diga, Vincenzo. E aí tem um ponto importante, você até mencionou o Grupo City, numa entrevista recente o Petralha menciona que o Atlético foi procurado pelo Grupo City, mas o Atlético não quer ser um clube satélite, então tem que haver esse balanço também. O Atlético quer uma empresa que já tenha o know-how do futebol, mas o Atlético não quer uma empresa que tenha outros clubes e que tornaria o Atlético um clube satélite. Tem que haver esse balanço, esse equilíbrio e até uma situação complicada, né? Uma situação difícil e dificulta essa escolha. É uma situação bem difícil. Mas assim, é engraçado que até a gente pensa muito nisso e a gente deu muito esse exemplo do Red Bull, né? Do Bragantino, no caso. Porque a gente falou, pô, o Bragantino, os caras vão começar a se destacar e eles vão tudo pro Leipzig. Não aconteceu. Não aconteceu. Por exemplo, o Claudinho foi pro Zenit. São raros os atletas que vão... Inclusive, é mais normal jogadores saírem do Brasil para outras franquias da Red Bull e voltarem, como foi, por exemplo, o Luan Cândido. Sim. Né? Ele acabou indo pra Alemanha, voltou pro Brasil e joga no Red Bull Bragantino, do que jogadores saindo de Bragança Paulista. Aqui a gente tá falando da empresa, nesse caso, né? Não, e a grande questão é que é diferente, né? Boleto, e tem outra coisa. Ali, você não vai pro Leipzig, tudo bem. Só que você tem um planejamento de você criar jovens e, como empresa, vendê-los para o mercado externo. Sim. Seja o próprio Leipzig ou o Zenit, como foi o caso do Claudinho. Mas é que o que eu quero dar de exemplo... Não é necessariamente jogadores vai ser o satélite pro Leipzig. Eu tô dando exemplo do Botafogo. Porque o Botafogo virou mais satélite do que o próprio Bragantino. Vai 2 jogadores já pro Lyon. O Grupo City... Já foi o Jefinho. Ele roda muitos jogadores dentro do grupo, né? Você pega, por exemplo, o Ian Couto. O Ian é Girona,
São outros mercados. Sim. Eles têm lá na Bélgica o Lommel. Então, assim, é muito comum esses jogadores passarem. O próprio passarem. Douglas Luiz, que não jogou no City, mas que foi emprestado para vários times do grupo City. Né? Então, ele é um jogador do normal. Bolívar no Manchester City hoje, né? O Manchester City não vem pegar um cara do Bolívar lá. Não, eles acabam indo para ele vai até pegar, vai levar pro Girona daí. É o Montevideo City Wanderers e vai indo. E o Atlético não quer ser isso, né? Isso eu vejo que é importante também. Só que daí vai ser a busca se restringe um pouquinho mais quando você vai colocando esses filtros, né? Quando você vai marcando o check nesses filtros aí, de você quer alguém com know-how no futebol, mas você não quer ser satélite.